Olá, como você está? Tudo bem por aí? Do lado de cá, tudo muito bem, obrigada. Me conta uma coisa, como é que estão os seus projetos aí? Muito projeto acontecendo? Muita demanda? Ou você está como já aconteceu algumas vezes com algumas mentoradas minhas, eu fazer essa pergunta e a resposta é assim, não, eu estou ociosa, estou sem projeto nesse momento. E eu me pergunto como pode existir uma área de treinamento com um profissional ocioso? Como é que pode haver ociosidade na área de treinamento? Isso não deveria ser possível, não é? E eu vou te mostrar por quê. Eu estava lendo aqui um artigo da Maria Inês Felipe e uma coisa que me chamou a atenção, todo o artigo é excelente, mas uma coisa que me chamou bastante atenção é que ela traz ali mais de 20 fontes de informação para um bom levantamento de necessidade de treinamento. Chame você como chamar, seja LNT, DNA, enfim, não importa. O que importa aqui nesse momento é que existe muita possibilidade dentro de uma organização, muita oportunidade para que a gente possa, como profissional de treinamento, mostrar a que viemos ao mundo, certo? E é isso que eu quero mostrar para você, quero compartilhar essa listagem com você. Eu adaptei alguns pontos, trouxe alguns, reformulei e juntei alguns outros, né, agrupei, mas, e aí deu aqui mais de 23, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com você, tudo bem aí? Foi? Olha só, e é muito interessante que ela começa falando desse tema, trazendo uma reflexão do Peter Drucker sobre não existir gênios absolutos, né? Então não existe ninguém que saiba tudo, certo? Parece que não, né? Parece que tem gente que acha. Mas não existem gênios absolutos. Né? Então, e aí ela fala, olha, não devemos buscar super-homens. Nossa grande responsabilidade é libertar potenciais. E é isso. Então, só a partir daí, a gente vai falar, caramba, se não existe ninguém dentro da minha organização, ninguém dentro da minha área, se não existe nenhum dos meus clientes que sabem tudo, então, há necessidade de treinamento, há necessidade de aperfeiçoamento, de melhoria, de desenvolvimento, certo? Mas, não bastasse isso, temos aí 23, mais de 23 fontes de informação e eu quero comentar brevemente cada uma delas com você. Tá preparado? Tá preparada? Então, vamos lá. Olha só. Então, o que a gente tem? Em primeiro lugar, observação. Né? Se você trabalha no varejo, por exemplo, e você provavelmente visita, né, aí a sua loja, de repente você trabalha aí num grande varejista de roupas, de fast fashion, talvez você consuma ali, então você observando como acontecem as coisas ali, você pode ter uma ideia, uma sugestão de treinamento, entende? Né? Você pode trabalhar. Outro ponto, solicitações da liderança, que é o mais comum de acontecer. A liderança nos procurar para falar, olha, eu estou enfrentando determinado problema e eu preciso de ajuda do treinamento para resolver essa questão. É o mais comum, né? Esse aqui não precisa nem falar muita coisa. Entrevista com lideranças e liderados. Por que não desenhar um processo aí na tua área de treinamento para que você possa periodicamente entrevistar lideranças e liderados, os colaboradores de uma área, para entender como é que estão as coisas, como é que estão fluindo, como é que estão os indicadores dessa área, existe alguma situação que precisa ser resolvida, como é que é, tá? E os próximos itens vão te dar também algumas ideias do que você pode ter como checklist para essa entrevista, tá bom? Reuniões interdepartamentais, isso aqui é ouro. Né? Provavelmente aí na tua organização aconteçam reuniões de prestação de contas, de resultados trimestrais, semestrais, anuais, não é? E essa é uma excelente oportunidade para que o time de treinamento e desenvolvimento participe e entenda o que acontece naquela área. Além de entender mais do negócio,
porque eu sempre bato nessa tecla aqui com vocês, a gente precisa entender do negócio para desenhar soluções cada vez mais assertivas, mais eficazes, eficientes, certo? E esse momento dessa reunião interdepartamental é um excelente momento de você entender esse cenário. Então, se for uma reunião aberta, vá, simplesmente vá, conversa aí com a tua liderança, enfim, e vá, né, para entender quais são as conquistas dessa área e quais são as possíveis melhorias, pontos de melhoria que você vai conseguir detectar ali, tá bom? Se é necessário um convite, então conversa aí com a sua gestão para que ela, né, aí com o mesmo peso de crachá, possa conversar com a liderança dessa outra área e solicitar a sua participação, a participação de alguém do seu time, tá bom? É muito interessante participar disso, porque acontecem situações ali, discussões que a gente nem imagina se ficar presa ali, sabe? No nosso mundinho, nas quatro paredes do treinamento. Entende? Então é muito interessante. Busque participar. Outro, óbvio, modificação de processos. Né? Então, esses processos podem estar mudando, por quê? Porque se comprou novos equipamentos, porque se desenhou um novo fluxo de trabalho, enfim. Então, atenção, existe um novo processo, alguém está implementando um novo processo, muito provavelmente há necessidade do desenho de uma solução de aprendizagem, para que esse processo seja de fato internalizado, tá bom? Ainda que seja, olha só, de repente você pode falar, Sônia, mas é um processo simples, não vai precisar de um treinamento e tal, não vai precisar do meu trabalho ali. Olha, eu vou te dizer que se os manuais de processo fossem desenhados por profissionais de treinamento e não pelos especialistas do processo, o entendimento seria muito mais fácil, tá bom? Bom, outro ponto, sexta fonte aqui, entrevista de desligamento. Quantas vezes você sentou com o pessoal do RH e solicitou ali um relatório das entrevistas de desligamento, para entender por que as pessoas estão saindo da organização, qual foi o problema, o que motivou aquilo, foi um problema com a liderança, você percebe, né, o maior volume ali de problemas com a liderança, poxa, então há uma oportunidade de desenvolvimento da liderança, precisamos trabalhar nisso, entende? Então é um documento excelente ali, que traz muitos insights pra gente. Outro ponto, avaliação de desempenho. Acho que aqui também é um pouco mais comum, não é? Mas é bom que a gente fique de olho, porque não é possível, se você tá aí no teu trabalho e fala, poxa, eu tô sem projeto nenhum, né? Ou tô com poucos projetos, enfim. Será mesmo que tá tudo resolvido na tua organização? Não há oportunidade de melhoria na avaliação de desempenho dos colaboradores? Meu Deus do céu, onde você está atuando? No céu? Será? Não sei daí, não tenho minhas dúvidas. Pesquisa de clima, também um ponto bastante comum, né? Aqui. Olhar a pesquisa de clima organizacional, pelo menos eu entendo que é bem comum, né? Nas empresas por onde eu passei, seja como funcionária, seja como consultora, era comum de se olhar, espero que seja aí na sua também, tá? Então, olhar os dados da pesquisa de clima e entender ali quais são os pontos de melhoria. Esses pontos aqui, essa lista, também vai te dar alguns insights de para onde você pode olhar dentro dessa pesquisa de clima, tá? Admissão de novos colaboradores. Ai, que delícia! Pegar folhas em branco. Não, porque ninguém chega como folha em branco, não é? As pessoas chegam com as suas experiências, com a sua bagagem, e você precisa, né, faz parte do nosso trabalho, mostrar para essas pessoas que estão chegando como é que ela vai usar essa bagagem dentro da nossa organização, de acordo com os valores, missão, visão dessa empresa. Tá bom? Movimentação de funcionários. Eu sou capaz de apostar aqui, deixa eu arrumar para você poder ver melhor aqui. Eu sou capaz de apostar um chica bom que muitas das vezes, sei lá, 80% das vezes que um funcionário vai cobrir férias do outro, ele não sabe o que fazer. Ele não sabe nem por onde começar. Chutei alto, 80%? Não sei.
Dá uma olhada como é que estão os números aí na tua organização. Entende? Precisa haver. Será que não preciso ter um treinamento, um intensivo sobre aquela função? Será que a gente não pode desenvolver isso? Falar, olha, temos aqui, você vai assumir uma licença maternidade de 6 meses da funcionária fulana de tal. E a gente quer te capacitar a entregar tão bons ou melhores resultados do que ela. Então, para garantir o bom funcionamento da área e, enfim, manutenção das atividades com a mesma qualidade. Então, tá aqui um treinamento, é um intensivo aqui, um grande overview das atividades que você precisa desempenhar para que você não tenha nenhuma dúvida, porque tenha menos dúvidas e saiba aonde buscar auxílio durante esse período. Entendeu? Às vezes até existe uma pessoa contratada, ela vem totalmente crua, não está nem naquele ambiente, só para cumprir esse aviso, né? essa licença de uma outra pessoa. Então, vale a pena ter uma ação de treinamento rápida ali, à mão, para cumprir com esse propósito, tá bom? Outro, deixa eu subir mais aqui. 11º, expansão ou redução de serviços e produtos. Ora. Quantos produtos ou serviços a tua empresa já lançou neste ano? Existe uma ação de capacitação para cada um deles? Existe. Cada vez que essa linha de produtos expandiu, ou talvez até reduziu, porque aquele produto deixou de existir, porque foi acoplado num outro serviço, enfim. Então, está todo mundo sabendo, né? As pessoas que são impactadas com essa mudança, elas estão por dentro disso? Ou existe aí uma oportunidade de aprendizagem? Baixa produtividade. Como é que está a produtividade aí na fábrica onde você trabalha, na indústria onde você trabalha? Se existe baixa produtividade, existe oportunidade. Precisamos entender como é que nós, como área de treinamento, podemos apoiar essa área de produção a ter uma produtividade maior, que é o que ela busca, certamente. Certamente, os indicadores dessa área estão atrelados à produtividade. Então, como é que nós, como treinamento, podemos apoiá-la? Reclamação de clientes. E aqui pode ser pesquisa de satisfação, o índice de NPS. Como é que estão esses números na tua empresa? Estão satisfatórios? Tanto dentro das áreas como ali para os clientes internos, quanto para os clientes externos. Muitas oportunidades aí também. Aumento nas despesas com manutenção. Vai lá na manutenção, conversa com o pessoal. Conversa com eles como é que tá as despesas. E se você estiver participando daquela reunião departamental, essa é uma questão que você pode ficar atento. Né? Será que eles estão comentando, olha, as nossas despesas estão muito altas, o que está acontecendo e tal. Né? Pode ser até que esteja atrelado aí com o próximo item, né? Olha, a gente tem tido muitos problemas de avarias, retrabalho, erros de produção, estamos perdendo dinheiro com isso. Como é que a gente pode apoiar? Oportunidades. Oportunidades e consequências. Pegou a referência? Alta curva de aprendizagem. O que significa isso daqui? Junto com prazo de entrega do colaborador pronto para o trabalho. Deixa eu arrumar aqui também para você ver melhor. Aqui com relação à integração. Então, o que significa isso? Fala, poxa, será que a gente está entregando o funcionário pronto para a área, pronto para ele começar a produzir e performar conforme o esperado, num prazo adequado? Num bom prazo, num prazo aceitável, ou demora? Ele leva muito tempo ali para entender qual é o fluxo de trabalho da área, ele leva muito tempo para desempenhar bem a função, ele leva mais tempo do que o esperado para entregar os resultados.
Então, é uma conversa com as lideranças, você vai conseguir ter essa informação e entender quais são as oportunidades que você tem ali de desenvolver treinamentos, às vezes até comportamentais, talvez não seja de repente uma questão do entendimento do fluxo do trabalho propriamente dito, mas talvez questões comportamentais. E aí cabe, inclusive, uma conversa com o time de recrutamento e seleção. Não é? Então, que eu nem coloquei aqui, mas pode ser uma outra fonte de informação, né? Eu vou colocar aqui. Conversas com o time. Opa! Peraí que o meu teclado tá aqui. Com o time de recrutamento e seleção. Para entender, existe alguma dificuldade? Porque às vezes o que acontece, principalmente nas áreas mais operacionais, né, onde os salários não são muito altos, e aí existe um gap entre o que a empresa precisa em termos de competências desse colaborador e aquilo que o mercado está oferecendo. Muitas vezes existe aí um gap, existe uma carência. Né? Então a gente precisa internamente ajudar essa pessoa a se desenvolver e alcançar aqui esse perfil esperado, tá bom? Muito bem, problemas de comunicação e cooperação. Eu acho que isso não deve acontecer na sua empresa. Achei por bem, deixar esse item aqui. Será que existe aí algum problema de comunicação? Existe, aí você percebe nas conversas ali de corredor, né, que existe esse tipo de problema? Uma área não está cooperando muito com a outra. Se conecta um pouco também aqui com esse conflito e interdepartamental. Né? Às vezes, dependendo do negócio onde você está, onde você atua, pode existir duas ou mais áreas que têm interesses conflitantes. Vou explicar, vou te dar um exemplo. Imagina só que você trabalha, eu já vi isso acontecer, né? Imagina só, você tem uma área que trabalha por escala, né, um time que trabalha por escala, e provavelmente você vai ter um outro time que é o time responsável por elaborar essa escala. Tá? São times que vai existir naturalmente uma tensão entre eles, porque o time que trabalha por escala quer ter folga, quer ter... não vou dizer privilégios, né? Mas ele tem os seus interesses próprios. E o time que desenha essa escala tem as suas obrigações, não é? De garantir ali o bom funcionamento e tudo mais daquela atividade. Então, como é que nós, como área de treinamento, podemos apoiar e ajudar essas áreas, esses dois times, a enxergarem que, apesar de interesses aparentemente conflitantes, eles trabalham em prol de um único objetivo. Entende? E a gente pode apoiar muito nessa situação. Tá bom? Outro ponto, outra fonte, dificuldade na retenção de talentos. Poxa, como é que tá o turnover aí na tua organização? Conversa com um time de RH também sobre isso. Poxa, a gente tá a gente tá perdendo muitos talentos para o mercado. Por quê? A gente não está conseguindo preparar as pessoas de forma adequada, né? E aí um outro ponto é o quanto que treinamento e desenvolvimento é um diferencial na carreira do colaborador aí na tua empresa. Né? O quanto ele percebe como benefício o fato de ter treinamentos preparados pela tua área. Vale a reflexão, tá? Pouco interesse no trabalho, então de repente começa, aí tem a ver com baixo nível de produtividade também, né? Mas aí mais relacionado, quando a gente fala de produtividade, parece que está mais ligado a, puxa, eu não produzo bem porque eu não conheço bem o processo, não conheço bem essa máquina, enfim, né? Mas quando eu falo de pouco interesse, tem mais a ver com questão comportamental. Né? Eu não me sinto motivado, não me sinto motivada. E claro, uma ressalva aqui, não quer dizer que treinamento vai resolver uma questão
de motivação, tá? Se a pessoa não está motivada, ela não vende bem porque ela sente pouco interesse no trabalho dela, não é um treinamento que vai resolver. Mas nós podemos apoiar essa área na investigação desse problema. E aí entra, né, o levantamento de necessidade de treinamento, tá bom? Ou diagnóstico de necessidade de aprendizagem, se você preferir, tá? Os conflitos aqui eu já comentei. Relatório pós-treinamento. Uau, aqui tem muito ouro também, né? E aqui a gente tem, eu trouxe aqui o modelo de avaliação do Kirkpatrick, né? E a gente vai ter vídeo aqui no canal falando sobre cada um desses níveis para você entender de forma mais aprofundada. Mas a gente tem aqui, então eu posso olhar meu relatório de avaliação de reação. O que as pessoas estão falando desse curso? Quais são as oportunidades de melhoria? O que deu certo? O que não deu? E às vezes até elas trazem aqui, muitas vezes a avaliação de reação, ela funciona como o muro das lamentações, né? É ali que ele coloca, de repente, que aquele treinamento nem era necessário, porque o problema dele é outro. E aí você entende onde é que você precisa atuar, né? Ou pelo menos começar uma investigação a partir desse ponto que foi trazido pelo aluno que passou pelo curso, né? Avaliação de conhecimento. Puxa, se eu tive um baixo nível de acerto em determinadas questões que estão ligadas a determinado tema, então provavelmente eu preciso trabalhar mais aquele tema. Eu preciso investir em mais ações de aprendizagem daquele tema, né? Avaliação de comportamento, avaliação dos resultados em si. Então, todos esses relatórios são fontes interessantíssimas de oportunidade, de enxergar oportunidades para o nosso trabalho. E, por fim, aqui a pesquisa de cliente oculto. Verifica aí se a tua empresa faz, né? Que traz ali quais são os principais problemas, principalmente no atendimento, para quem atende cliente, né? Principalmente varejo, certamente usa a pesquisa de cliente oculto. E aqui vai ter muita informação e muita oportunidade. Então, a gente percebeu ali que existe uma insatisfação do cliente por conta desse tema aqui. A gente percebeu que existe um mau comportamento em X% dos colaboradores nessa questão aqui, oportunidades de desenho de soluções de aprendizagem. Tá bom? Então eu espero que com essa lista, que não se encerra em si, né? Certamente você vai ter alguns insights aí, olhando para dentro da tua organização, de outras questões que você também pode trazer. E tudo isso para quê, pessoal? Para que você possa ter uma postura mais consultiva, mais proativa dentro da tua área de treinamento. Tá bom? Então, eu espero que te ajude. Se você lembrar de uma outra fonte de informação para um levantamento de necessidades, deixa aqui nos comentários. Eu vou gostar muito de saber e incrementar aqui a lista, tá? Quero saber se você gostou desse conteúdo, se agregou para você. Isso é muito importante para mim. Deixa o teu comentário aqui. E se você ainda não assina o canal, faça isso agora, antes de ir embora, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.